Nessa noite nós vamos ministrar a palavra a partir de uma palavra que está em Lucas, no capítulo de número 2. Então convido você a abrir Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 41. Amém? Vocês que estão procurando, Mateus, Marcos, depois vem Lucas, ok? Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 41 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e entre os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém? Até aqui tá bom. A mensagem que eu quero repartir ao seu coração nessa noite, eu mais uma vez tenho uma breve mensagem a repartir com vocês, e eu quero intitular ela: Não perca Jesus de vista. Amém? Não perca Jesus de vista. Fala para a pessoa que está do seu lado aí isso, por favor. Diga para ela assim: ó, não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Glória a Deus. Bom, todos nós sabemos que Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é o Senhor. E como o Senhor que Ele é todo poderoso. E Ele é também aquele que conhece todas as coisas. Não há nada encoberto para Jesus. Não há nada que Jesus não saiba. Não há nada que Jesus desconheça. Isso significa que Jesus conhece a nossa vida. Jesus, Ele nos conhece por inteiro, por completo, melhor do que a gente mesmo se conhece, ou melhor que qualquer outra pessoa na face da terra poderia nos conhecer. Jesus, Ele sabe todos os detalhes da nossa vida. Isso significa que os olhos de Jesus sobre nós nunca se apartam. Jesus nunca nos perde de vista. Nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Nós podemos ir longe, nós podemos fazer nossa casa no alto de uma montanha, ainda assim os olhos de Jesus estarão sobre nós. Se você quiser fazer a sua casa numa ilha deserta, ainda assim os olhos de Jesus estarão sobre você. Se você quiser ir de repente para o espaço sideral, se você quiser de repente entrar numa nave espacial, qualquer coisa assim, e se afastar de tudo e de todos, ainda assim os olhos de Jesus continuarão sobre a sua vida. E Ele não apenas o olha, mas Ele o olha com amor. Jesus olha para você e o ama por inteiro. Não há nada que você possa fazer para mudar essa realidade. Jesus te ama demais. Ele é apaixonado por você. E Ele provou o amor que Ele tem por cada um de nós, por você e por mim, ao ponto que Ele entregou a sua vida naquela cruz, nos comprando com o seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ser dele. Ele nos comprou com o seu sangue, para que nós não fôssemos de outro, mas para que nós pudéssemos ser dele.
A palavra de Deus, ela nos fala que por direito legal, Jesus, Ele nos tem como sua propriedade. Nós somos, por causa de Cristo Jesus, povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos chamados a ser separados de tudo e de todos para poder viver para Ele. Quando eu falo separado, não significa que você não vai conviver com mais nada nem ninguém, mas significa que você agora tem um dono na sua vida. Ele é o seu Senhor. Glória a Deus por isso, não é mesmo? E por que Ele fez isso? Ele fez isso porque Ele quer que eu e que você sejamos íntimos dele. Jesus nos comprou para uma finalidade. Ele não nos comprou com prata nem ouro, mas Ele nos comprou com seu sangue para que nós pudéssemos ser dele. Ele nos ama tanto que Ele nos quer, Ele nos deseja, Ele nos anseia, Ele suspira por nós. Ele nos deseja ao ponto de ciúmes, diz a palavra de Deus. Assim é Jesus. Ele anseia a sua presença. Queria falar isso para você, eu sei que é muito simples, mas eu quero dizer para você poder entender no seu coração. Jesus, Ele te ama tanto, Ele não quer viver sem você. Foi para isso que Ele te convidou a vir até aqui, foi para isso que Ele te chamou à salvação, foi para isso que Ele te libertou de todas as escravidões, foi para isso que Ele te tirou das trevas para o reino dEle. Foi para isso, porque Ele quer você. Ele te ama, te deseja intensamente. Amém? Quando eu falo que Ele te quer, significa que Ele não te quer para que você fique longe dEle. Ele te quer para que você esteja perto dEle. Ele não te quer, Ele não te comprou para que você tenha um relacionamento esporádico com Ele. Ele não quer que você de vez em quando se relacione com Ele. Ele te comprou e Ele te ama ao ponto de pagar tão alto preço para que você possa ser dele a cada segundo da sua vida, em cada minuto da sua existência, em cada hora da sua vida, em cada dia da sua trajetória nessa terra. Ele quer você. Amém? É simples isso, pastor. Nisso consiste a palavra dessa noite. Nisso consiste. Jesus, Ele nos quer próximo dele. Porque eu já falei, Ele nunca nos perde de vista. Mas essa palavra que nós lemos, ela nos faz entender que é possível nós perdermos Ele de vista. Jesus tem consciência plena de tudo, porque Ele é Deus. Na condição que Ele estava nessa palavra, Ele estava ali como homem, Ele estava limitado em tempo e espaço. Ele desceu a essa terra como Deus, mas para que Ele não destruísse essa terra com a sua glória, então Ele se esvaziou da sua glória para poder vir até nós. Então ali, especificamente, Ele estava ali em Jerusalém. Ok? É isso que diz a palavra de Deus. Ele estava ali. Mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, Jesus já não tem essa limitação. Essa limitação foi por causa do seu amor. Essa limitação foi por causa que Ele precisava pagar o preço da nossa salvação. Ele precisava realizar uma obra para nos arrancar do pecado, da morte, do juízo eterno, da condenação eterna, para que pudéssemos ser dele. E hoje Jesus, Ele não tem mais nenhuma limitação de tempo e espaço. Ele está plenamente em qualquer lugar onde você possa ir, e nunca você poderá se apartar dos olhos do Senhor. Mas essa palavra nos mostra uma realidade, que ali ela foi física, aqui foi física a situação, mas ela pode ser uma realidade espiritual na nossa vida, que é a capacidade que se tem de perder Jesus de vista. A Bíblia fala o seguinte, você leu, só para que você não venha a se esquecer daquilo que você leu, se você leu talvez não entendeu muito. A Bíblia fala que existia aqui uma festa, no caso aqui era a festa da Páscoa, e essa festa da Páscoa, era comum que as pessoas saíssem das suas cidades e fossem rumo a Jerusalém. Então lá existia essa celebração, essa festividade, era costume essa festa, essa celebração. E diz a Bíblia que anualmente os pais de Jesus iam até Jerusalém em função dessa Páscoa. Era comum, ok? Isso fazia parte da religião da época. Isso fazia parte do costume religioso daquela época.
Então, anualmente, segundo o versículo 41, anualmente os pais de Jesus, José e Maria, eles iam até Jerusalém por causa da festa da Páscoa, e diz a Bíblia que quando Jesus fez 12 anos de idade, quando ele era apenas um adolescente, quando ele tinha 12 anos de idade, eles foram mais uma vez a Jerusalém, como já era de costume. E a Bíblia fala que aconteceu a festa, uma festa linda, maravilhosa, como todas eram de costume ser. Uma festa muito boa. E no meio daquela festa, tamanha a empolgação, eles cometeram um equívoco aqui, que surgiu e resultou num grande problema. Eles só perderam Jesus de vista. Só isso. Eles ficaram com tudo mais, só não ficaram com o que realmente importa. Eles tinham religião, eles tinham festa, eles tinham alegria, eles tinham realização, estava tudo lindo e maravilhoso, só faltava uma coisa: Jesus. E é estranho, né? Porque a gente tem a ideia de que quando a gente perde Jesus de vista, é porque na verdade nós perdemos ele em função de um grave sofrimento. Mas a tendência da vida não é isso. Às vezes nós perdemos Jesus em situação similar a essa. Nós perdemos Jesus em meio à festa, em meio à euforia da vida, em meio às alegrias, aos baratos, aos entretenimentos, em meio ao pulo, grito e soco no ar. Em meio a isso, às vezes a gente perde Jesus de vista. E às vezes a gente vai se contentando com toda essa celebração, toda essa festa, essa euforia, achando que Jesus está no lugar que ele deveria estar, quando na verdade não está mais. Sei que é muito estranho isso que eu acabei de dizer, mas eles perderam Jesus de vista porque eles achavam que Jesus estava ali, quando na verdade Jesus já não estava ali, Jesus estava lá. Jesus continua sendo Jesus. Jesus não tira os seus olhos de ninguém. Eu preciso assegurar isso para você. Mas eles descolaram de Jesus, desplugaram de Jesus, quebraram o link com Jesus. Em algum momento aqui isso aconteceu. E quando isso aconteceu, diz a Bíblia, eles estavam já regressando. Tenta imaginar isso, querido. Isso parece uma coisa assim que... Não, isso parece um conto, parece uma historinha, né? Como que alguém... Não, imagina essa situação, né? Alguém sai de casa, vamos imaginar, sai de casa pai, mãe e filho. E regressa para casa só pai e mãe. Eles não percebem quando eles estão saindo. Não, diz a Bíblia que já estão regressando já. Você está conseguindo entender? Eles estão num processo de viagem de volta. Eles estão já a caminho. Não é o começo, eles já estão indo. E a Bíblia fala então que eles descobrem ao regressarem que Jesus não está ali. Jesus já não está ali. Eles perderam Jesus de vista. Eles perderam Jesus dos seus olhos. Jesus continua sendo Jesus. Jesus continua sendo poderoso. Jesus continua sendo vivo, mas já não é vivo, nem poderoso, nem presente para eles. Perderam de vista. Perderam aonde? Perderam em Jerusalém. E aí diz a Bíblia que eles pensaram o seguinte: não, isso não é possível. Ele deve estar próximo. Não, ele está pertinho. Não, com certeza está pertinho. Vamos fazer uma busca. Diz a Bíblia que eles ficaram um dia inteiro buscando. Bom, não é uma buscadinha no supermercado ou no hipermercado que você perde um filho pequeno e você sai catando, você fala no microfone ao invés de alguém falar, uma coisa assim. Não. É um dia inteiro buscando. Diz a Bíblia no versículo 44: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foi o caminho de um dia caminhando. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então deve estar. Não, com certeza está. Está na nossa família, está? Jesus está na nossa família. E Jesus também não estava na família deles. Não estava não só com eles, mas também não estava entre a sua parentela, não estava entre eles ali, os mais íntimos, mais próximos. Meu Deus, eles perderam Jesus e de longe. Não perderam de pouco, não. Perderam de muito. Não perderam de pouca coisa, perderam de muita coisa. Nem que os parentes estavam, nem que os familiares estavam.
fazendo um elo, uma ponte. Eles não apenas perderam Jesus, mas até aqueles que eles acreditavam que estavam com Jesus, nem esses também tinham Jesus mais. Até aqueles que eram seus parentes também já tinham perdido Jesus. Todo mundo perdeu Jesus de vista, queridos. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Talvez você pense, mas Jesus ainda não era tão importante. É verdade. Ainda não era conhecido como o nosso Jesus que nós conhecemos hoje. Mas era Jesus. Era Jesus. E quem que era Jesus? Ele só era a razão da Páscoa. Não, para tudo e pensa. A festa, qual que era a festa? A festa da Páscoa. A Bíblia fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Pastor, mas está próximo do Natal, não está para essa frase. Mas aqui a gente inverte um pouco as ordens das coisas, né? O importante é que o produto final seja bom. Diz a Bíblia que Jesus era o Cordeiro Pascal, ou seja, toda aquela referência em função da Páscoa, Jesus era o cara. Ele era a razão de tudo aquilo. Eles só perderam o foco principal. Eles só perderam a razão de tudo aquilo. Você consegue entender? Pastor, o que isso significa? Significa que a religião, ela consegue nos seduzir tanto, ela consegue nos entreter tanto, que é possível nós perdermos o principal no meio dela. E quando eu falo religião, eu não estou falando que isso é exclusividade de alguma, é todas em geral. É possível nós ficarmos com estrutura, é possível nós ficarmos com a festa, é possível nós ficarmos com um modelo, é possível nós ficarmos com um monte de coisa, e ainda assim, ao final, cadê Jesus? Que não está mais aqui, meu Deus do céu. E agora, o que a gente faz? Para onde a gente vai? E aí diz a Bíblia que não tendo encontrado, voltando a Jerusalém, a sua procura, e aí vai continuar a história, né? Mas a Bíblia fala o que eles vão fazer para poder reencontrar Jesus. Mas eu queria frisar isso para vocês. Como eu disse, é uma palavra breve. Por quê? Porque Jesus foi perdido de vista. Mas por que a gente perde Jesus de vista? A gente perde Jesus de vista quando ele não é a nossa prioridade. A gente perde Jesus de vista quando alguma outra coisa se torna mais prioritário para nós do que propriamente Jesus. Mesmo que essa coisa seja espiritual, mesmo que essa coisa seja religiosa, mesmo que essa coisa seja boa, quando Jesus sai de cena, tudo fica conturbado. Quando Jesus sai do seu lugar, tudo vira caos. A nossa vida perde sentido, dá desespero, dá desânimo. É isso que está acontecendo com eles. Eles entendiam, meu Deus, como é que a gente perdeu Jesus de vista? E bate o desespero, bate a busca frenética por onde ele está. Mas pensemos bem, por que eles perderam Jesus? Porque em algum momento os seus olhos deixaram de estar sobre Jesus. Eles perderam, descolaram os seus olhos de Jesus. Em algum momento eles perderam a intimidade com Jesus. Em algum momento eles já não estavam com Jesus tão próximo deles, e eles não se importaram com isso. Você consegue entender isso? Em algum momento Jesus já não estava próximo, e isso não foi desconfortável ao ponto que eles pararam tudo e falaram assim: vamos procurar Jesus, porque vai que a gente perca ele de vista. Não, eles deixaram rolar, deixaram acontecer. Talvez pensaram muitas coisas. Não vai dar nada. Não, isso não vai dar nada, daqui a pouco a gente encontra ele de volta, ele deve estar por aqui. E me leva a crer esse texto que essa falta de prioridade por Jesus pode fazer essa mesma experiência acontecer em nossa vida. E a gente pode pensar assim: não vai dar nada, não, eu não estou tendo tanta intimidade com Jesus assim, mas não vai dar nada, não. Eu não estou orando tanto quanto deveria orar, mas não vai dar nada, não. Eu não estou lendo a palavra de Deus tanto quanto deveria fazer, mas não vai dar nada, não. Eu não jejuo tanto quanto deveria jejuar, mas eu acho que não vai dar nada, não. Eu não vou perder Jesus de vista. Eu não congrego tanto na igreja quanto deveria congregar. Eu não frequento todos os cultos quanto deveria fazer, mas eu acho que não vai dar nada, não, porque não é bem assim para a gente perder Jesus de vista, né? De um certo modo, nós temos essa impressão de que precisa fazer coisas muito graves para que a gente possa perder Jesus de vista. Então a gente pensa assim, de forma natural, que para perder Jesus de vista, a gente tem que cometer pecados grosseiros. A gente tem que ir assim para fazer uma coisa muito grave, muito contrária à sua palavra. E esse texto prova que eles não estavam fazendo nada muito errado, não. Fizeram só uma coisinha errada. Perderam Jesus de vista.
Mas o que grávidos estão pecando? Eles querem fazer? Eles foram adulterar? Eles foram matar alguém? Não, eles foram tomar todas num bar. Não, eles estavam numa festa. Eles estavam numa festa espiritual. Mas em minha festa, tiraram os olhos de Jesus. E aí bateu o desespero. Porque quando nós não estamos com nossos olhos fixos em Jesus, bate o desespero. Lembra da experiência de Pedro andando sobre as águas? Quando ele tira os olhos de Jesus, bate o desespero. Sempre, qualquer homem e mulher na Bíblia e na história que tirar os seus olhos de Jesus, bate o desespero. Então, queridos, uma das razões pelas quais eu creio que eles se perderam de Jesus, ou melhor, perderam Jesus de vista, é porque eles momentaneamente deixaram Jesus de lado. Deixaram Jesus de lado. Deixaram ele assim, livre, leve e solto. Não, eles não queriam ficar tão próximos de Jesus. Quais motivos? Não sei dizer, mas algum motivo com certeza foi. Talvez, penso eu, como segundo ponto, de que a razão pela qual eles não incluíram Jesus nessa história era a seguinte: vai que Jesus fica interferindo nas decisões que a gente precisa tomar, né? Fica um quadro familiar, né? Às vezes é mais fácil você não avisar todos, porque se avisar todos, todos querem falar alguma coisa a respeito daquilo. Então, vamos decidir a gente? Maria, vocês vão decidir? Maria olha para não precisa avisar Jesus de tudo também. Menino, né? Muito menininho ainda, 12 anos, não tem muita sabedoria, não tem tanto conhecimento assim. Vamos decidir por conta própria? Vamos decidir onde a gente para comprar, vamos decidir com quem a gente para falar, vamos decidir todas as coisas. A gente decide. Você consegue entender o que eu estou falando, querido? Vamos imaginar uma cena típica de uma festividade religiosa. Tem um monte de coisa para comprar, tem um monte de coisa legal. Mas eles não falam: Jesus, será que a gente deve comprar? Ah, não. Jesus não tem preocupação com esse negócio. Vamos ir comprando uma vez. Você conhece pessoas assim? Que compram coisas sem perguntar para Jesus? Acho que você deve conhecer alguma pessoa mais próxima da sua casa. Deve conhecer alguém assim. Sabe aquela pessoa que compra uns negócios que nunca usa e fala: meu Deus, por que comprei? Porque não falou com Jesus antes. Aí compra os negócios, dá problema, meu Deus do céu, parece que foi o cão que botou isso na minha casa. Não, foi você que colocou, querido. Mas o problema foi que não falou com Jesus, entendeu? Porque Jesus não fez parte das decisões. Jesus não fez parte dessa decisão. Não foi pensado, orado, planejado, compartilhado com Jesus. Para Jesus, olha, eu estou com desejo de comprar esse negócio, mas será que é da tua vontade? Ah, tem que gastar tempo para falar com Jesus, para perguntar isso. Ah, vai lá e compra. É a nossa mente que pensa assim. E às vezes a gente até pensa assim: Maria, o que você acha? Será que é de Deus comprar? E Maria fala para José: com certeza é de Deus. Ah, então é de Deus. Não, se você falou que é de Deus e eu também penso que é de Deus, é de Deus, aleluia. Aí vai lá José e Maria e perde Jesus de vista. Esse negócio de é de Deus só é de Deus quando passa por Jesus. Não é porque eu sinto, sentindo, querido. Meu Deus, a gente pode sentir cada coisa nesse mundo. Consegue entender o que eu quero dizer? A gente consegue sentir um monte de coisa, não significa que seja de Jesus. Tem que perguntar para Jesus. E para perguntar para Jesus, Jesus tem que estar perto. Jesus tem que ser mantido debaixo de vigilância. A Bíblia fala para nós: a nossa fé tem que ser vigilante. Orai, e vigiai. Vigiar, o que o vigia faz? O que o vigilante faz? O que o guarda faz? Ele tem que estar sempre alerta, ligado, olhando. Nada pode passar. Ele tem que estar sabendo de tudo, tem que estar olhando para tudo. Quando a Bíblia fala que a nossa fé tem que ser uma fé vigilante, ela tem que ser uma fé que está sempre atento aos comandos de Jesus. Jesus não pode ser mantido à distância. Jesus tem que ser mantido próximo, para que a sua decisão possa ser o imperativo, para que a sua decisão possa ser o comando a ser seguido, e não a nossa. Está entendendo? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, é só questão de compra? Não, querido. Sabe aquele negócio que a gente tem que decidir todos os dias? Aonde a gente vai e como que a gente se comporta? Ou não é assim na sua vida? Você não é convidado para um monte de coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse monte de coisa que você é convidado, você pergunta para Jesus se você deve ir ou não? É importante, né? Porque as pessoas falam: vamos no barzinho, e aí, deve ir ou não? Só Jesus para responder um trem desse, né?
Aí se eu vou, Jesus autorizou, e como que eu me comporto num barzinho, exemplo? E aí como é que faz? Está entendendo? Então são perguntas que às vezes a gente não faz porque a gente já sabe a resposta. Então vamos deixar Jesus longe? Deixa ele ficar à vontade. Isso, fica à vontade, Jesus. Na verdade, esse Jesus à vontade, às vezes significa, eu vou decidindo aqui, vai dar tudo certo. E às vezes não dá muito certo. Não deu, na história que aqui aconteceu, não deu certo. Eles foram por um caminho que não era para ir. E acabam perdendo Jesus de vista. Por que eu estou querendo traduzir isso na nossa vida? Eles fizeram escolhas, foram a lugares e se comportaram de maneira que não era aquela que Jesus gostaria que acontecesse. Você consegue entender isso, querido? Nós estamos agora no final de ano, um monte de coisa acontece, confraternização 1000. Como é que é? Será que Jesus, ele entra nessa confraternização, a gente tem que deixar ele na porta? Fica aqui, Jesus, não vai muito longe, tá? Eu só vou entrar naquela confraternização, depois eu te pego na mão de novo. Difícil, né, pensar isso. Não tem coerência. Jesus tem que estar com a gente todo o tempo, não tem? Mas tem lugar que ele não pode ir. Tem lugar, quando é o pecado, é o que se manifesta, ele não tem como entrar, não tem como participar. E o que é pecado? Como eu disse, a gente tem a ideia de que pecado é coisa grosseira. Não, pecado é errar o alvo, é errar o caminho. Pecado é transgredir a lei, pecado é não ir de acordo com aquilo que ele falou que é para ir. Amém? Como eu disse, nós oramos agora com esses amados irmãos e irmãs que desceram as águas, dizemos para eles, agora Jesus é o Senhor da sua vida. Sabe o que significa isso? É Jesus que controla, é Jesus quem dita a caminhada, agora é Jesus que fala o que deve, o que não deve, como deve e se deve. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo tudo, eu fico maravilhado com essa igreja. Aleluia. Igreja abençoada, entende tudo rápido. Ai Deus. Jesus foi deixado para trás. Literalmente, Jesus foi colocado para trás. Sabe quem que tem que ir para trás de nós? Satanás. Esse é o comando da Bíblia, Satanás, passa para trás. Esse é o comando. Arreda Satanás. Essa é a ideia. Mas olha o que aconteceu. E não foi uma declaração de Jesus, sai daqui, não. Foi uma desatenção espiritual. Eles não perceberam. Quando perceberam, já estava longe. Querido, uma das coisas mais maravilhosas que na vida de um crente precisa acontecer é a sensibilidade de perceber que o calor da presença de Jesus já não está como antes. Sabe quando você fica perto de alguém? Não sei se você está, talvez você esteja bem perto de alguém, talvez você esteja mão com ela, ou bem próximo dela, está meio que tocando. Você consegue ter uma sensibilidade do calor da pessoa do seu lado? Tem, né? Se você se aproximar assim, você vê, está quente, né? É corpo humano, é calor humano. Isso é coisa de pele, né? Pois é. O calor da presença de Jesus precisa ser sentido. E quando ele não está sendo sentido, alguma coisa está errada, querido. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ter percepção de quando a nossa paixão pelo Senhor e quando o nosso relacionamento com Ele não está tão bem quanto deveria. Porque às vezes Ele ainda está perto, não está tão longe. Mas por não percebermos rápido, às vezes é uma distância de Belém para Jerusalém. Você consegue entender? Como eles não tinham essa sintonia, porque a intimidade não estava ali acontecendo naquele exato momento, então calor se foi, pessoa se foi, corpo de Jesus se foi, e já não estava mais próximo, deixaram Jesus para trás. E eu creio, queridos, que na mente deles tinha uma mentalidade assim, ó, tinha uma ideia assim, ó. Não, ele tá aqui. Não, ele deve estar por aqui. Sabe aquele negócio que dá a impressão que sempre vai dar certo? Não vai dar certo. Não tem como perdê-lo assim de muito. Não, ele está por aqui. Infelizmente, tem pessoas que têm esse pensamento também. Já não tem a intimidade como antes, já não sente o calor da presença de Jesus, as decisões já não são feitas de acordo com a vontade de Jesus, ele já nem é consultado, ele só é informado. Você sabe que existe uma diferença gritante entre ser consultado e ser informado. Você pode chegar para Jesus e falar, Jesus, eu vou comprar uma casa. Ou você pode chegar para Jesus, Jesus, eu gostaria de comprar uma casa, o que o senhor acha? Tem diferença isso? Plena. Isso é ser discípulo de Jesus. Como todos nós aqui somos discípulos de Jesus, as nossas decisões sempre devem ser tomadas, não no sentido de ser informado a Jesus e aos nossos líderes, mas devem ser consultados para que no meio disso tudo, a vontade de Deus se manifeste. Amém? Amém, querido?
Então, se você é do tipo só informa, cuidado que de repente você perde Jesus de vista. Você pode dizer: Jesus, fica aqui, tá? Porque eu vou ali. Eu vou ali. Fica aqui. E aí você volta, cadê ele? Cadê Jesus? Mas por que ele não ficou aqui, meu Deus do céu? É porque ele é Deus. Ele opera noutra dimensão, noutra realidade. Ele não se sujeita a você, é você quem se sujeita a ele. Ele não tem a necessidade de atender ao seu decreto, mas ele tem o zelo pela palavra do Pai. E ele faz sempre de acordo com a vontade do Pai. Amém? E nós precisamos entender isso, querido. Precisamos entender isso. Porque senão nós iremos perder Jesus de vista. Então, se de algum modo, meu amado, minha amada irmã, você tem um pensamento assim: não, vai dar tudo certo no final, porque Jesus é maravilhoso, espetacular. Cuide, por favor, cuide. Porque talvez, está longe, talvez você perdeu de muito os olhos, seus olhos na direção de Jesus. Isso vai trazer sofrimento para você. Graças a Deus a história não acabou assim como a sua história também não acaba assim. Graças a Deus a história aqui nos mostra que eles fizeram o correto, o certo, o que se esperava que deveria ser feito, eles fizeram. E você também, no nome de Jesus, é chamado a também fazer o que se deve ser feito, o certo, o correto, o que se espera que seja realizado. Mas, vamos ouvir aqui, não precisava tudo isso, né? Eles não precisavam ter esse tormento de perder Jesus, ficar apavorado, sair nas pessoas falando: cadê Jesus, meu filho, cadê ele? Eu não sei onde ele está, alguém viu ele, pelo amor de Deus, faz um dia inteiro que ele está procurando. Não precisava dessa angústia, não precisava. E eu creio que esse registro bíblico aqui, além de falar a respeito daquilo que era prioridade para Jesus, fala também dessa realidade que pode acontecer na nossa vida, mas que não precisa acontecer na nossa vida. Amém? O que eles fizeram, pastor? Muito simples. Eles, traduzindo, se arrependeram do erro que cometeram. Como assim? A Bíblia não fala que eles se arrependeram, pastor. Bom, arrependimento significa virar as costas para o erro, se alinhar com a vontade de Deus e voltar atrás do ponto em que caiu. Aonde que eles perderam Jesus? Jerusalém. Jesus não voltou com eles na viagem. Então, se eles querem achar Jesus, eles devem voltar exatamente no ponto aonde eles erraram, aonde eles se desconectaram, aonde eles fizeram a sua própria escolha. E diz a Bíblia que eles então regressam e eles 3 dias depois, 4 dias, um que ficou procurando inteiro, outros 3 dias depois, fala aqui, estava bem perdido, né, Angélica? A porra está perdido nisso. 4 dias, imagina 4 dias procurando um filho, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem outdoor. Meu Deus do céu, que desespero que dá. 4 dias, um dia que já foi passado inteiro procurando, 3 dias depois o acharam. Aleluia, glória a Deus. Eles acharam Jesus. Jesus pode ser achado novamente, queridos. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Amém. Ele pode ser achado. Amém. Para você achar alguém, o que você precisa fazer? Procurar. Todo aquele que procura, acha. Promessa dele. Saiu da boca dele isso. Ele falou: todo aquele que procura, acha. Mas tem que procurar. Traduzindo, procura voltar no ponto onde foi a queda e restituir a cena. Voltar atrás e ter coragem de voltar atrás. Para alguns esse voltar atrás é tão difícil, né? Porque tem que quebrar a soberba, o orgulho. Mas é importante. Eles simplesmente fizeram isso, queridos. Eles voltaram atrás. Eles voltaram atrás e descobriram uma coisa. Descobriram que Jesus estava com o Pai. Jesus estava no centro da vontade do Pai. Jesus estava lá no templo. Lá no templo ele estava ensinando. Lá no templo ele estava discorrendo sobre a lei. Meu Deus, mas ele só tinha 12 anos. Aparentemente era um jovenzinho que nem deveria ser consultado com as coisas importantes da vida, porque só tinha 12 anos. Agora eles se surpreendem, porque Jesus era muito mais poderoso do que eles imaginavam. Jesus está ensinando os homens da lei, e todos estão assim: oh,
Meu Deus, quem é esse que conhece o desconhecido? Quem é esse que conhece de forma não natural? Quem é esse que sabe todas as coisas? Quem é esse? Ele se admirava do tamanho da inteligência e das respostas que ele dava. Uau! Eles estão lá fazendo uma sabatina. Eles estão lá fazendo lá um ritual de sabatina para com Jesus. Jesus está lá mandando bala. Eles chegam lá e se surpreendem que Jesus está no templo. E Jesus está com o Pai. E Jesus está no centro da vontade do Pai. Jesus nunca vai se apartar da vontade do Pai. Nunca. Sempre Ele vai estar de acordo com a vontade do Pai. Isso eu falo o mais simples que possa parecer, para que a gente possa entender que Jesus, esse nosso Jesus, Ele tem um zelo pela vontade do Pai, expressa na palavra de Deus. E nós precisamos, em nome de Jesus, se de algum modo nós entendemos que perdemos ele de vista, precisamos fazer que nem esse casal fez. Precisamos voltar para a casa do Pai. Precisamos voltar para o lugar onde nós o perdemos. Eu creio que tem uma relação em relação a isso, uma relação diante dessa palavra. Eu creio que tem um link em relação ao lugar de comunhão. Fala de templo. Templo sempre foi um lugar onde as pessoas buscam a Deus, onde as pessoas se rendem ao Senhor, se entregam ao Senhor. Eu de fato creio que Jesus, Ele tem um compromisso com a comunhão, tem um compromisso com o templo, Ele tem um compromisso com a casa do Pai, de modo que se você quiser se alinhar com a vontade de Deus, você nunca vai conseguir se alinhar com a vontade de Deus e achar Jesus de novo, sem passar pela casa do Pai. Eu creio nisso. Eu creio que esse lugar aqui, por mais que seja simplesmente uma casa transformada numa igreja, ele é a casa do Pai. É um lugar onde Deus tem um compromisso de falar, ministrar, curar, libertar, salvar, transformar histórias. Se você quer se alinhar com Deus, saiba que passa por aqui. Se você quer tomar Jesus de volta para a sua vida e não quer perdê-lo de vista, saiba que Ele está sempre por volta disso aqui. Ele tem um compromisso com a sua igreja. Ele não abre mão dela. Amém? Falo isso que nós estamos numa geração que às vezes despreza a comunhão, despreza congregar, escolhe dia para o congregar, escolhe culto para vir. Nós somos uma geração um pouco estranha. Alguns até falam que nem precisa mais disso, basta se reunir nas casas, está bom. Queridos, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala a respeito da realidade, da necessidade de nós congregarmos como corpo. É importante que seja nas casas, mas também que seja no templo. E Jesus aqui, Ele faz uma escolha, está no templo. Quero dar um valor devido a esse lugar que Deus decretou como sendo um lugar de bênção. Eu quero dizer para você, por meio dessa palavra, que você se alinhar com Deus, passa por aqui. Esse lugar, simples como é, talvez tão conhecido como você conhece, mas tem algo da parte de Deus, que Deus selou em função dessa nossa comunhão. Não porque esse lugar tem uma importância em si, mas cada vez que nós nos reunimos aqui, queridos, é culto ao Senhor, é lugar em que o Pai está, e Jesus sempre está onde o Pai está. Quer voltar para Jesus? Volte para o Pai, volte para a igreja, volte para a comunhão. Não fique longe dela, não fique fora da realidade da igreja. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu só dei uma voltinha um pouquinho, perdi Jesus de vista, mas eu estou aqui de volta. Glória a Deus que você está de volta, querido. Mas se você estava com talvez o pensamento de ficar um pouco mais tempo longe, deixa eu falar para você, não vale o preço, não vale a pena. Não vale a pena um dia longe da presença de Jesus, o que dirá 4, o que dirá 3. Meu Deus, quanta coisa ruim pode acontecer longe da presença de Jesus. Não perca Jesus de vista. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero clamar, Senhor Deus, sobre a vida de cada irmão e irmã que está aqui e que ouviu a Tua palavra nessa noite e que ouviu, Senhor Deus, a respeito de uma possibilidade que existe e nós perdemos o Senhor de vista. Senhor, isso não é admissível sobre a nossa vida, porque na verdade nós não sabemos mais viver sem Ti. Não há mais vida sem o Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens a vida que nós precisamos. Só Tu tens a esperança que nós tanto precisamos que seja atendida. Oh Senhor,
nós queremos dizer para o Senhor que nós não queremos se perder o Senhor de vista. E por isso nós firmamos um compromisso de ser sensíveis ao calor da Tua presença. E de quando percebemos que o calor mudou, que o calor da Tua presença se afastou de nós, nós queremos rapidamente nos arrepender. Quando nós percebemos que a paixão por Ti em nosso coração diminuiu, nós queremos rapidamente nos arrepender. Quando nós percebemos, Senhor, que as decisões de nossa vida já não são feitas com o Teu consentimento, quando nós nos relacionamos com o Senhor na base da informação e não na base da consulta à Tua vontade, então nós queremos, Pai, rapidamente nos arrepender. Mas nós não queremos te perder de vista, Senhor. Por favor, nós não queremos que o Senhor saia da nossa vista, da vista da nossa família, da vista da nossa parentela, da vista da nossa igreja, da vista da nossa célula, do nosso discipulado. Nós não queremos, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos dê olhos atentos ao Teu comando, nos dê sensibilidade espiritual para percebermos quando a Tua presença tem se afastado. Não por causa que o Senhor deixou de nos amar, mas por causa que nós deixamos de Te amar. Não por causa que o Senhor tirou os olhos de nós, mas por causa que nós tiramos os olhos do Senhor. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós firmamos um compromisso de nos manter grudados em Ti, junto a Ti, perto de Ti. Nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos estar bem junto à Tua presença, bem junto ao Teu altar, porque um dia na Tua presença, Senhor, vale mais do que 1000 dias longe de Ti. Quem já tocou com seus pés no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem está contigo já não sabe mais viver longe de Ti. Senhor, nós amamos o Senhor. Que a Tua palavra nessa noite foi uma palavra de instrução para que nós nunca venhamos a perder o Senhor de vista. Mas eu oro, Pai, sobre a vida daqueles amados irmãos e irmãs em nosso meio. Talvez, por um evento qualquer, em meio à euforia, à alegria, em meio às festas de final de ano, perdeu o Senhor de vista. Pai, eles estão aqui arrependidos, eles estão no templo, eles estão na casa do Pai, eles estão no lugar onde o Senhor age, atua, ministra, cura, liberta, salva, restitui. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eles reencontrem o Senhor nesse momento, que eles reencontrem o Senhor, que voltem a Te tocar, que voltem a Te abraçar, que voltem a Te ter com eles, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Tua bênção sobre a vida dos nossos amados irmãos e irmãs nessa semana. Que seja uma semana poderosa, abençoada, frutífera, repleta de sinais e milagres do Senhor. Que seja uma semana de muita intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.